nossas aulas de matemática discreta, no vídeo aula anterior, nós terminamos o capítulo 6, relações. Nós passamos por relações, que é um conjunto de pares ordenados, de A para B, né? Tem domínio e imagem, vimos restrição de relações a subconjuntos, né? Relação de identidade de um conjunto, relação inversa, imagem inversa, composição de relações, vimos bastante material sobre composição com identidade, com relação inversa, inversa da composição, potência de uma relação R1, R2, R3, né, que é composta, aplicada várias vezes, tipo de relações, reflexiva, irreflexiva, simétrica, antissimétrica e transitiva. Vimos vários exercícios resolvidos, composição e transitividade, representação por matrizes booleanas, operações usando matrizes. Vimos também fecho de uma relação na aula passada, fecho reflexivo, fecho simétrico e o mais importante, o fecho transitivo, né? E terminamos aqui com o fecho geral e resolvemos vários exercícios. A partir daqui, nós não vamos continuar no capítulo que tem mais elementos, né? Sobre relações que não são binárias, relações lineares. Isso não será mostrado na nossa disciplina da UFC. Toda essa parte aqui não será vista. Então vamos agora para o capítulo 7, relações de ordem e equivalência, que são dois tipos especiais de relações. Relações de ordem, que nós chamamos ordens parciais, e a outra é relação de equivalência. Vamos começar aqui com relações de ordem. Definição: uma relação R sobre um conjunto A é uma relação de ordem, nós também chamamos de uma ordem parcial, se ela é reflexiva sobre o conjunto A, é antissimétrica e transitiva. Então tem que satisfazer três condições: ser reflexiva sobre o conjunto base, ser antissimétrica e transitiva. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Exemplo 7.1. Sejam A igual ao conjunto dos reais e a relação R, x, y nos reais, real, cartesiano, real, então que x é menor ou igual a y. Veja, essa relação R ela é reflexiva, porque todo número x real é menor ou igual a ele mesmo. Então x é menor ou igual a x, então x é Rx, que a relação R tem a ver com menor ou igual. Então x é menor ou igual a x, x é Rx. R também é transitiva, pois se eu tenho x menor ou igual a y e tenho y menor ou igual a z, então eu tenho x menor ou igual a z. E a definição de R não é o menor ou igual. Então se eu tenho xRy, que quer dizer x menor ou igual a y, eu tenho yrz, que é a mesma coisa que y menor ou igual a z. Então eu tenho x menor ou igual a z, que é a mesma coisa que xRz. Ok? XRZ significa x, o par xz pertence a R. XRy, o par xy pertence a R. YRZ significa o par YZ pertence à relação R. Toda relação não é nada mais do que um conjunto de pares ordenados. A relação R, essa relação é antissimétrica, pois para todo XY pertencente aos reais, se eu tenho x menor ou igual a y e tenho y menor ou igual a x, então eu tenho x igual a y. Ou seja, se eu tenho xRy, que é a mesma coisa que x menor ou igual a y, e YRZ é YRx, quer dizer, que é a mesma coisa que y menor ou igual a x, então eu tenho x igual a y, x igual a y. Que é a definição de ser da propriedade antissimétrica, né? Então, perfeito. Outro exemplo, exemplo 7.2, seja PA o conjunto potência, que a gente chama de conjunto das partes do conjunto A, o conjunto de todos os subconjuntos do conjunto A, e S é a relação XY pertencente ao conjunto das partes, cartesiano conjunto das partes, tal que x está contido em y. Basicamente, essa relação S, ela é a relação de continência, de estar contido. R é reflexiva sobre o conjunto das partes, pois para todo o conjunto x, x está contido em x, ou seja, x, SX. Aqui tem um errinho, né? Na verdade o erro está aqui, não é S, é para ser R aqui. Então sempre vai ser usado R. R é transitiva, ao invés de S, né? Para trocar S por R. R é transitiva, pois se x está contido em y e y está contido em z, então x está contido em z, ou seja, transitiva. Além disso, é antissimétrica, porque se eu tenho dois conjuntos, x está contido em y e y está contido em x, então x é igual a y, né? E como a relação R
é a mesma coisa que a relação de está contido, então vale a mesma coisa, x ry e y rx, então x igual a y. Ok? Observe que se R é uma relação de ordem sobre um conjunto A e a linha está contida em A, a restrição R ao conjunto A' também é uma relação de ordem sobre o conjunto A'. Isso é fácil de ver, nós vamos ver mais tarde no exercício 7.4. Ok? A relação restrita, já vimos no capítulo anterior, é aquela relação onde nós pegamos pares de R em que os dois elementos, as duas ordenadas do par, estão no conjunto A'. Vamos ver isso mais na frente. Se R é uma relação de ordem sobre um conjunto A, o par AR é chamado de um conjunto ordenado. O termo mais comum hoje em dia é dizer que é um conjunto parcialmente ordenado, também é chamado de poset. Em inglês, partially ordered set, conjunto parcialmente ordenado. Por exemplo, o conjunto dos naturais com a relação de menor ou igual é um conjunto ordenado, entendendo que menor ou igual aqui é a restrição da relação menor ou igual aos números naturais. Por que ele falou isso daqui? Porque a relação menor ou igual ela pode ser definida num conjunto maior, no conjunto dos reais, né? E nós podemos restringir ao conjunto dos naturais. É uma restrição do menor ou igual ao conjunto dos naturais, né? Outro exemplo de conjunto ordenado é o conjunto das partes de um conjunto qualquer A e a relação de está contido, pois provamos nesse exemplo anterior que o está contido é uma relação de ordem, né? Uma ordem parcial. Então, vamos ver aqui alguns exercícios. Exercício 7.1. Seja R a relação sobre o conjunto dos números inteiros positivos, tal que A é R e B, se somente se existe um inteiro positivo K, tal que A igual a K vezes B. Ou seja, A é múltiplo de B. Prove que R é uma relação de ordem. Vamos provar isso aqui num slide à parte. Exercício 7.1. Vamos provar que é reflexivo. Então, todo inteiro positivo, o conjunto dos inteiros positivos, nós chamamos de Z+. Todo A pertencente a Z+, vale que A igual a 1 vezes A. Claro, A igual a 1 vezes A para qualquer número real. Isso é equivalente a dizer que A é RA. Não é isso? Como vale para todo A, que eu tenho A igual a 1 vezes A, aqui pela definição, ó, A igual a K vezes B, nós temos ARB. Então, trocando K por 1 e B por A, nós teremos ARA. E ARA é a mesma coisa, é só um modo de escrever diferente de AA pertence à relação R. Ok? Vamos provar agora que é antissimétrico. Se nós temos que ARB e A é diferente de B, isso quer dizer o quê? ARB significa que existe um K, tal que A igual a K vezes B. É a definição do ARB. E além disso, como A é diferente de B, o K não pode ser 1. Então o K é pelo menos 2. Se o K é pelo menos 2, quer dizer que o A é maior do que B, ou seja, o B é menor do que A. Se o B é menor do que A, então o B não pode ser múltiplo de A, então BA não pertence a R. Ok? E vamos provar agora que é transitiva. Se nós temos ARB e temos BRC, quer dizer que existe K1 inteiro positivo e K2 inteiro positivo, tal que A igual a K1 vezes B e B igual a K2 vezes C. Então, trocando B por K2 vezes C, nós temos que A igual a K1 vezes K2 vezes C. Ou seja, A é múltiplo de C. Então, nós temos ARC, que é a mesma coisa, só um modo diferente de escrever, AC, o par AC pertence a R. Então, está provado.